bem, estamos de volta com o nosso Marco Zero, aqui dentro das ondas do rádio, das ondas da Clube, você que está ouvindo e assistindo, porque nós também somos Web TV. Mais uma vez aqui agradecer a grande audiência, e o vereador Cabo Cassol pontua aqui que será feito aí esse questionamento com relação às cestas básicas, claro, via requerimento na Câmara de Vereadores, está pontuando e a gente está colocando a opinião para o nosso ouvinte, para o nosso internauta. É uma polêmica danada, né, Paulinho? A gente fechou a semana com essa questão da semana passada, com a questão das cestas básicas, e fecha essa semana com a denúncia de obras no telhado da casa do prefeito. Vamos aguardar semana que vem qual será o novo capítulo, mas agora vamos virar a página. Foz está virando a página e a gente vai trazer informações a respeito dessa outra polêmica, agora em âmbito nacional, que é a possível privatização da Eletrobras. Moceiro, é um assunto aí que afeta diretamente a vida de qualquer brasileiro, de cada um de nós aí, e claro, um assunto que especialmente chama a nossa atenção por conta da Itaipu Binacional. Então, a privatização da Eletrobras está sendo o tema de um estudo de pesquisa da Universidade Federal Latino-Americana, a UNILA. Esse trabalho discute o valor de mercado da empresa e faz uma análise da sua importância, abordando o trinônimo água, energia e desenvolvimento econômico. Ou seja, isso interessa a todos nós e também ao país, a sua soberania. Esse estudo, promovido pelos professores e pesquisadores da UNILA, ele amplia o debate sobre a medida provisória 1031 de 2021, que permite a privatização da Eletrobras. Esse documento, produzido pelo Grupo de Pesquisa em Mobilidade e Matriz Energética da UNILA, traz reflexões sobre essa privatização ou possível privatização, destacando dois aspectos. Primeiro, o valor de mercado da Eletrobras. 2, a relação entre água, energia elétrica e desenvolvimento econômico, como a gente falou, ou seja, são temas, são pautas aí imbricadas e relacionadas uma ao outra. Mas, para trazer luz a esse debate, nós convidamos e recebemos aqui agora o docente do curso de Engenharia de Energia e integrante do grupo de pesquisa, Ricardo Hartmann. Ricardo, seja bem-vindo, professor Ricardo, é uma honra recebê-lo novamente, a gente já tratou de temas importantes aqui, e este é mais um, e a gente tem todo o prazer de abrir o microfone para esse debate. Seja bem-vindo, tenha um bom dia. Obrigado, Paulo, bom dia. Bom dia, Moacir. Bom dia a todos os ouvintes, né, que estão online ou ouvirão o programa pela web em outro horário. É um prazer estar aqui novamente, fazer essa conversa, uma conversa franca, né, que a gente tem com vocês aqui, com a população, e se sente à vontade. É importante que a imprensa local e nacional tenham espaços desse nível para que a gente possa conversar de forma clara e objetiva sobre as questões da privatização, né? São temas nacionais que estão ligados a cada um de nós, né? Nós não vivemos numa ilha, nós vivemos numa cidade, num estado, num país, ou seja, as ações que são tomadas no plano federal afetam diretamente a todos nós. Ô, professor Ricardo, reflexões técnicas sobre o estudo da Eletrobras, sobre o futuro da Eletrobras, água, energia e economia, esse é o título do documento elaborado por esse grupo de pesquisa do qual você faz parte. Quais são os principais pontos que são debatidos nesse estudo e que precisam ainda ser debatidos no cenário nacional em relação à possível privatização da Eletrobras? Bom, são vários aspectos, né, técnicos, econômicos, tecnológicos e legais. Mas antes de iniciar, eu gostaria de dizer que o nosso grupo não fala sobre a privatização em si, né? Nós não defendemos nem criticamos o Instituto da Privatização. A análise é sobre esse processo específico, né? Claro que podem haver casos onde a privatização é bem-vinda e casos onde que ela não trará benefícios, né? O nosso objetivo aqui é discutir esse ponto. E com relação a uma empresa pública, da importância da Eletrobras, da Petrobras e de outras empresas, ela deve ser feita, como todos os bens públicos, né, com muita calma, ponderação e com possibilidade que as pessoas, as entidades, o cidadão comum, as empresas possam falar e ter voz, né? Um dos primeiros problemas dessa medida provisória específica é que ela foi feita numa época de pandemia. Inclusive,
Associação de Engenheiros da Eletrobras, a ESEL, que nos ajudou com alguns dados, né? Eles denunciaram que não foi feito um amplo debate no Congresso Nacional, foram puladas algumas etapas, e ela foi feita na época de pandemia, né? Inclusive, eles denunciaram que foi no âmbito de um ex-ministro do Meio Ambiente que chegou a dizer aquela célebre frase, né? Vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. Então, a preocupação é que tenha se atropelado passos nesse sentido, porque não foi bem discutido com a população, né? A população não sabe que o efeito principal desse processo em si vai ser um aumento da tarifa, né? E o objetivo aqui é explicar por quê. Daí alguém pode falar, professor, mas vocês aí da Unila são de esquerda, são comunistas, né? Vocês não gostam de privatização, querem atrapalhar o mercado. Na verdade, tem uma referência no texto que eu mandei para vocês, é um estudo da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é uma das principais entidades do Brasil, né? Das empresas, as maiores empresas do Brasil, e elas eles são contra esse processo. Eles são a favor da privatização, mas são contra esse processo, essa MP que foi votada no Congresso. E eles colocam um número bem claro ali, né? 250 bilhões de reais que serão pagos pelos contribuintes. Então, o nosso estudo partiu desse número, né? Além dos estudos da Associação dos Engenheiros, que coloca só com tarifa, né? Importante, a gente vai estabelecer. É um bom dinheiro, hein? É um bom dinheiro. A Fiesp fala em 250 bilhões. A Associação de Engenheiros da Eletrobras fala em 650. De um aspecto só, que é a descotização das hidrelétricas, né? Então esse é um ponto que a gente pode, aos poucos, ir esclarecendo aqui, tá? Então, só para deixar claro, não é só um ponto da Unila, a Fiesp também é contra essa privatização, tá? Okay. Ô professor, explica um pouco melhor para a gente o preço, em caso de eventual privatização da Eletrobras, o preço da energia, a conta de luz pode subir como da gasolina hoje? Explica Pode. Como é que é esse fenômeno para a gente, por favor. Pode. O Sistema Elétrico Nacional ele é um sistema de engenharia muito complexo, tá? Ele composto por geração, transmissão e distribuição. Se nós pegarmos o Brasil de sul a norte e de leste a oeste, nós vamos ver que o Brasil é um país continental, com a população aí mais ou menos da metade da Europa, 2/3 da Europa, com um clima muito distinto e com uma dificuldade técnica para você fazer a engenharia entre a produção de eletricidade e o consumo, porque não pode nem sobrar nem faltar. Então, existe um software que está rodando que é um dos softwares mais complexos que existem, né, para poder manter. Então, o sistema de engenharia para fazer a Eletrobras e o Sistema Elétrico Nacional rodar, ele é muito complexo. Só esse sistema já custaria praticamente um valor que você quer colocar hoje, né, que você quer vender. E para você conseguir ter uma energia barata, você precisa ter fonte confiável. Aí entra também a questão solar. Hoje está se falando muito em colocar coletor solar, energia eólica, né? Mas a gente sabe que coletor solar depende do sol. Num dia como hoje aqui em Foz, você já não tem energia. Então, quando acontece isso, você precisa ter uma fonte confiável, que é hidroeletricidade, ou termoelétrica a gás, ou termoelétrica a carvão, ou termoelétrica nuclear, que as pessoas não gostam, mas ela garante a demanda de energia, né? E nós temos a Eletrobras, no trabalho que eu passei para vocês, estão mostradas todas as usinas hidrelétricas, né? E essas usinas hidrelétricas, elas têm diferença no reservatório, no tamanho, na operação, e por isso elas têm diferença no custo. Então tem uma que é a mais barata, se não me engano, é Xingó, que está R$ 69,00 megawatt-hora. Itaipu custa mais ou menos 320, porque tem a questão do financiamento, que vence em 2023 também, isso é importante, né? Tucuruí, que está no Pará, que é a segunda maior, depois de Itaipu, do sistema Eletrobras, né? Ela tem um custo que está mais ou menos R$ 200,00 megawatt-hora. Então você tem o que a gente chama de cotas. Então tem todas essas hidrelétricas que têm contratos de longa duração. São 10, 20, 30 anos. Né? E você fala, a energia vai ser esse preço.
Então, as concessionárias estaduais como a Copel, a Celesc e outras de outros estados, elas sabem o preço que vai ter energia, então o contribuinte paga aquele valor. Se eventualmente esse processo da privatização da Eletrobras for concluído, o que vai acontecer? Esses contratos serão desfeitos. Toda a totalidade da energia das hidrelétricas, das eólicas, dos parques solares que a Eletrobras detém o controle, vão para o chamado mercado livre. E aí é isso que é o problema, porque quem detém o controle detém o preço, ou seja, ele faz o preço. Então pode acontecer um momento que você tenha muita demanda e pouca oferta, o preço vai lá para cima e o consumidor não tem a quem recorrer. Não é como um posto de gasolina, né, que você fala, esse posto está muito caro, eu vou no outro. Não tem, porque você está conectado a uma distribuidora. Então é um mercado cativo, é praticamente um monopólio, né? Não bem um monopólio, mas o consumidor fica de mãos amarradas. Simplificando um pouco esse contexto que o senhor coloca. Hoje, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro ele questiona a direção da Petrobras para que tome medidas para baratear a gasolina, que não vem acontecendo. No caso de uma privatização da Eletrobras, a gente não teria nem essa possibilidade, porque a Eletrobras não seria mais o governo federal. Ou seja, seria colocada sob as regras do mercado, que aí é demanda e... E essas regras, elas nem sempre favorecem a população, né? Porque quando você entra no mercado livre, os maiores têm mais força para negociar, por exemplo. Então eles negociam contratos melhores. Grandes consumidores, grandes empresas, grandes indústrias, shopping centers, né? Grandes conglomerados. Agora o pequeno consumidor, né, as famílias em geral, vão ficar desprotegidas e não tem a quem recorrer. A própria Agência Nacional de Energia Elétrica tem muitos componentes que são do mercado das empresas, né? Então às vezes eles falham um pouco na fiscalização. Então quem deveria fiscalizar, e aí vai fazer o quê, né? Se você deixar na mão do mercado, não tem mais o que fazer. E estamos falando de prazos de quantos anos para essas concessões, caso elas ocorram? Então, aí depende muito da usina, né? Mas o que se quer fazer é zerar agora. Se você eventualmente fizer privatização, vai se passar uma régua em tudo, né? Vai começar daqui para frente. E isso também é perigoso, porque, na verdade, é danoso para o consumidor, porque é uma história que não foi contada. Por isso que a participação no legislativo é importante. Por isso que tem que ter audiência pública para a população ouvir o que está acontecendo. Porque poucas pessoas sabem que as usinas foram construídas ao longo de décadas, né? Com investimento estatal, com investimento do dinheiro nosso. Do dinheiro nosso, através de duas formas. Não é só do Tesouro Nacional, né? Tem dinheiro do Tesouro, via BNDES, via financiamento, via Ministério, e nas contas também. Porque quando você paga a energia elétrica, não está escrito lá, mas tem lá transmissão, geração e distribuição. E na geração, cada usina coloca uma pequena parte relacionada com o próprio financiamento. Então a usina demora tanto tempo, ela coloca lá, esse mês eu tenho que pagar o financiamento, esse mês tem... E aí vai colocando isso no preço, né? O que está acontecendo com a Itaipu. Então a Itaipu vai terminar de pagar o financiamento em 2023. A usina de Tucuruí, que é a segunda maior, vai pagar em 2024. E aí quando você termina de pagar o financiamento, isso que é a coisa mais importante. Você não tem mais aquele dever financeiro, então boa parte do teu custo cai. E a energia elétrica deveria ficar mais barata. Mas seja, não acontece. Não acontece por vários fatores, inclusive políticos, né? Eu acho que principalmente porque não há informação. A população pouco sabe desse tipo de coisa, né? Daí se a privatização fizer o que vai acontecer com o Tucuruí, por exemplo? Esse ganho que nós teríamos na nossa conta, que nós pagamos durante todas as décadas, vai sumir, porque vai estar na mão de investidor privado. E esse ele vai fazer o preço que ele quiser. Ou seja, ele não pagou investimento, né? Ele não pagou a usina, nós pagamos e nós vamos pagar de novo. Ainda nessas contas, professor Ricardo, o valor que se pretende arrecadar é compatível com o potencial da Eletrobras? Não, pelo nosso estudo não. Essa é outra coisa que vem sendo questionada, né, pelas associações de engenheiros, porque da forma como está sendo feito é mais ou menos assim, você fala, eu quero vender essa empresa aqui. Daí você fala, eu quero vender para quem? Para o mercado, para o banco. Daí, quanto custa? Não, você diz para mim quanto você quer pagar. É mais ou menos isso, né? O mundo do questionamento é esse. Se você tem uma família, por exemplo, está com problemas financeiros,
Precisa vender teu carro, precisa vender um terreno, você valoriza ele com o preço máximo, né? E não foi isso que aconteceu. Então tem se questionado como é que o mercado coloca o preço numa coisa que ele mesmo vai comprar. Então não deveria, né? Deveria fazer uma licitação, uma chamada pública, no mínimo uma empresa contratada pelo Ministério de Minas e Energia, outro por um órgão fiscalizador e outro que a gente propõe pelas universidades. Um grupo que vai analisar não só o preço contábil, né? Porque o que eles querem fazer hoje se não me engano, 80 bilhões. É um troco, né? A gente colocou o gráfico ali de arrecadação, dependendo do preço da energia, ele varia de 500 bilhões a 1 trilhão de reais. Então eles querem vender o controle acionário de empresas que vão arrecadar 1 trilhão de reais por 80 bilhões. Ou seja, é um preço irrisório, né? Tem que ser muito mais. Isso falando só da parte contábil, né? Isso que é importante. Ou seja, você vende energia... Você vende energia, tem o teu custo, eu gastei tanto para manter a usina, fazer manutenção, pagar funcionário, me sobrou tanto. E do ponto de vista do desenvolvimento, né, energia elétrica é vital para a indústria, né, que dirá para a qualidade de vida, para a nossa condição de vida, mas pensando em desenvolvimento econômico. É um bom negócio vender a Eletrobras, professor? Não é. Do ponto de vista de engenharia, assim, planejamento estratégico não é. Tem outra coisa também, que a energia elétrica ela afeta o comércio e serviços, né? A inflação, porque você tem refrigeração. Então todos os frios você precisa refrigerar. E mesmo que a empresa fale, nós temos coletor solar, mas uma hora ela pode cair no mercado livre aí e o preço vai lá para cima, né? Então esse aspecto o primeiro que nós chamamos a atenção, né? A Fiesp mesmo diz que o preço tá defasado. O TCU também, o ministro Augusto Cedras, se não me engano, também falou que o preço tá muito baixo. Esse preço contábil. Agora nós temos que se lembrar que a Eletrobras detém reservatórios. E a água é um bem que está cada vez mais escasso. E isso não foi colocado na ponta do lápis, né? Porque se você, por exemplo, analisar as represas, a Eletrobras tem uma represa no Nordeste chamada Machadinho. Então lá tem um reservatório muito maior do que Itaipu. Muito maior, né? Então a relação área, produção de eletricidade lá, Itaipu nesse sentido seria mais eficiente, né? Lá que eles têm mais água. Então, a hidrelétrica tem uma função social também, porque você tem programas de irrigação, você tem programas de alimentação, você mantém a água para a população. Agora, quando você passa esse controle para uma empresa privada, não é só energia. Isso que é um problema legislativo. Não foi discutido e não foi falado para a população que você não está mudando simplesmente o dono de uma empresa de energia, você está mudando de uma empresa de água. A gente vê especificamente aqui em Foz do Iguaçu que praticamente a Itaipu Binacional administra a cidade, né, com várias ações. Não é o caso aqui, não estamos falando de usinas, mas sim, enfim, tem esse lado social, né? Sim, é muito importante. E se a empresa tem boa fé, ela consegue fazer bons trabalhos, né? E aí é o que a gente diz, mesmo que o governante tenha dificuldades, como você falou agora, Paulo, ele ainda tem condições de impor uma decisão, né, que é social. O governante ele é eleito por isso, porque ele tem que ouvir a voz da população. Agora, se você colocar no nome da empresa, eles simplesmente podem falar assim, não, a gente não quer mais produzir energia elétrica. A gente quer vender água para Coca-Cola, ou para outra empresa, ou para levar para o exterior. E aí, vamos fazer o quê? Porque a empresa detém ela pode fazer o que ela quiser, teoricamente, né? E aí esse que é o problema. Segundo ponto, né? Primeiro ponto, a energia elétrica está sendo vendida muito barata. Não está sendo colocada a questão da água. Eu não sei se você tem uma pergunta, mas daí tem a subsequente aqui, né? Pode dar sequência, por favor. Porque está relacionado com esse trinômio que nós falamos, né? Energia elétrica, água e desenvolvimento econômico. Que é o que o nosso grupo de pesquisa tem um caráter multidisciplinar. Tem o nosso colega Diego Flores, professor de geografia, ele faz trabalhos com meteorologia e com água, com a crise hídrica, né? E o que nós temos observado é que com a ampliação da fronteira agrícola para a Amazônia e para o Cerrado, para o Pantanal, tem diminuído a quantidade de chuvas, né? Ela está irregular, embora agora esse ano está bom, mas ele fica 3, 4 anos ruim. Melhora um ano e fica 3, 4 anos ruim. Né? E ele está cada vez ficando mais seco. Então, isso é um círculo vicioso na economia, porque daí, quando falta água, esse é um tema interessante do Sistema Nacional, quando falta água na hidrelétrica,
você tem que manter a oferta, né? Daí você contrata termoelétricas, a gás natural, a carvão, ou você importa de algum lugar. E essa energia é mais cara que a hidrelétrica. Provoca aquela bandeira. Exatamente, é essa bandeira que vai de vermelha, é amarela para vermelha. É essa bandeira. E na privatização da Eletrobras, eles estão querendo colocar mais gás natural. Ou seja, você vai ter mais CO2. Então a nossa matriz, a elétrica, que era mais limpa do mundo, vai se tornando suja. E o pior, para construir esses termoelétricas a gás, precisa de gasoduto. E está se colocando um projeto de lei que a União pague o gasoduto. Ou seja, você entrega a empresa para a iniciativa privada e ainda tem que garantir com recursos do orçamento, investimento privado, né? Então é uma coisa muito mal feita. E aí, se você aumenta a energia... É contraditório, né? Totalmente contraditório, vai na contramão da educação ambiental, né? Do que a gente tem preconizado. E se você aumenta o custo da energia elétrica, a indústria cai. Aí você... Falando a nível de Brasil, a tua balança comercial ela vai tendendo para o agronegócio, que fica cada vez mais forte, mais influente, e vai conseguindo ampliar a fronteira agrícola. E como desmata mais, tem menos água, aumenta a energia elétrica, então é um ciclo vicioso. E a nossa proposta é que não se pode pensar só em energia elétrica, ou só em economia, ou só em indústria, né? Tem que se pensar no todo. Essa aqui é a proposta. Muito bem. A gente vai dispor do estudo completo na íntegra, na matéria aqui da nossa entrevista, tanto lá no portal como aqui na Rádio Clube. A gente tocou no assunto da Itaipu, professor, com a possível, eventual privatização da Eletrobras, mudaria algo na Itaipu Binacional? Mudaria, por exemplo, o controle de decisões estratégicas que são tomadas hoje, como o Moacir definiu, constrói uma ponte ou não? Ou mudaria algo na nomeação dos diretores, enfim, de toda a equipe, né, que está à frente da empresa? Não, a Itaipu não entra na privatização, vai ser criado, eventualmente, se passar, né, será criada outra empresa pública para ficar com o controle da Itaipu e da Eletronuclear, certo, que trabalha com as usinas Angra 1 e Angra 2, né. Mas, ao mesmo tempo, tem um aspecto do preço, né, o Tratado de Itaipu vence em 2023. Então, hoje, o preço do megawatt-hora da Itaipu, R$320, muito por causa do financiamento, né? E aí esse preço cairia, não sei, para 100, cairia para 1/3, eu não tenho esses dados, mas cairia. O custo da geração. O custo da geração, porque daí quando você gera, né, é uma empresa. Pessoal, eu gerei tanto aqui, mas eu preciso pagar funcionário, eu preciso pagar financiamento. Todo mundo faz, né? Você abre uma empresa, financia, você tem que abater o financiamento mês a mês. E vai acabar em 2023. Então, essa quantidade toda de energia de Itaipu vai baratear. E aí, se for no modelo atual, ela vai fazer com que o preço médio para o contribuinte brasileiro abaixe. Mas se for privatizado, ela vai entrar no mercado livre e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Não há essa garantia, ou não haveria essa garantia de que a partir do ano que vem esse valor que se reduz do custo de produção fosse transferido para o consumidor. Não tem garantia nenhuma. Ela continua pública, mas nós não temos garantia do preço, né? E imagina, nós estamos 50 anos, aí quem é mais velho que no Brasil já está pagando na energia. 50 anos já está pagando o financiamento. Então não é justo com a população que na hora nós pagamos 50 anos e na hora de aproveitar nós temos o ônus e na hora de aproveitar o bônus vem uma empresa e aproveite, né? Não é uma coisa justa. Muito bem. Professor, o senhor já abordou um pouco, mas eu gostaria para a gente terminar a nossa conversa, focar um pouco mais nisso. De que maneira a Eletrobras hoje sendo pública, nós, população, brasileiros, através do nosso governo, teria uma maior condição para tomar decisões para se evitar e também para se remediar os riscos das crises hídricas aí que afetam não só nós como consumidores diretamente, mas toda a produção nacional, né? Nós temos primeiro que começar a cuidar das fontes hídricas, né, dos mananciais, tentar desmatar menos, inclusive a questão do Parque Nacional, que estão querendo abrir uma estrada, isso tende a matar o parque, né, você ter menos floresta. Então nós precisamos de mais floresta, não menos floresta. Você imagina, quem é mais antigo lembra que no Paraná era uma floresta de araucária, uma mata atlântica. Então você imagina um estado todo com uma floresta, geralmente deve ter 8 metros de altura, 10 metros, né? Se estendendo por todo o sul do Brasil, por São Paulo, indo pelo Pantanal.
Essa quantidade de massa, ela mantém a umidade. Ela mantém a umidade, consegue, você oscila ali o regime de chuvas, né? Mas você mantém uma determinada quantidade de chuvas e aí mantém as hidrelétricas. Então, o que a Eletrobras e as pessoas pode ajudar é nisso, em estudos para fornecer uma qualidade de energia, né, energia elétrica barata para as atividades industriais e de serviços também, né, para pequenos serviços, e ao mesmo tempo fomentar a pesquisa, porque a Eletrobras tem um centro de pesquisa chamado CEPEL, que fica no Rio de Janeiro, do lado da UFRJ. E pela privatização, essa empresa de pesquisa vai acabar em 4 anos, ou seja, eles têm a obrigação de manter por 4 anos depois. E a gente sabe que os empresários não vão pelo lucro, né? Eles não têm muita questão de colaboração. E aí, falando do futuro, né, que se fala muito de carro elétrico e de descarbonização da economia, a Eletrobras tem um papel muito grande, porque ela consegue induzir, ela consegue organizar as cadeias produtivas, ela consegue fazer pesquisa de ponta, ela tem recursos humanos, como a Eletrobras. Dentro desse estudo que nós enviamos para vocês, nós fizemos, por exemplo, uma comparação, né? As 10 maiores cidades do Brasil, nós pegamos os dados de consumo de gasolina, junto à ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, então são dados públicos, e fizemos uma conta, né? Então, para as 10 maiores cidades do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, acho que até Goiânia, esse consumo anual de gasolina representa 60% de uma Itaipu. Então, se nós falássemos assim, a partir de 2023 vamos acabar com os carros a gasolina e vai ser tudo elétrico. Imagina que isso fosse possível se tivesse baterias e veículos, que não tem, né? Hoje não é possível. Não é a realidade hoje. Não é a realidade, mas se nós pudéssemos, né, por decreto mudar, você teria que transferir, isso que é importante, né, que não se fala. Você tem que transferir a fonte de energia, que hoje é do petróleo, para a eletricidade. Então aquela questão da bandeira, né, porque faltou, aí foi para vermelho. Imagina se tivesse toda essa quantidade de carro, e mais os ônibus, e mais os caminhões pequenos, e de repente a gente vai para uma bandeira vermelha, na mão de uma empresa que pode colocar o preço onde ela quiser. Ou seja, isso aí tende a explodir, né? E isso aconteceu já no Texas, há 2 anos atrás. Eles tiveram um problema, a energia aumentou 10.000%, porque é exatamente o modelo que eles querem trazer com a privatização, né? E aí a Eletrobras pode colaborar com isso. Como é que a gente vai fazer a distribuição? Porque o veículo elétrico, a eletromobilidade é uma realidade, né? A tendência é ela aumentar. Só que o problema é esse. A nossa rede já está, tanto a distribuição, a geração, como a entrega, né, que a gente fala de distribuição da Copel, está no limite. E quem faria essa transição, né? Aí é que entra uma empresa do porte da Eletrobras, que é uma coisa que está sendo desperdiçada, né? Porque se for privatizado, se perde, os donos não têm obrigação. Ao passo que agora uma empresa pública, né? E aproveitando o gancho aqui que nós temos eleições, eu vejo que vocês estão fazendo um belo trabalho de fiscalização, né? Das questões políticas regionais. É importante também chamar a atenção dos eleitores que agora tem que cobrar os deputados federais, candidatos à Câmara Federal, ao Senado Federal, à Assembleia Legislativa, o que eles acham disso? Se eles votaram a favor? Se votaram a favor, por quê? Será que não vai aumentar? Né? Porque nós estamos trazendo aqui um ponto de vista técnico. É claro que os deputados e deputadas que estão lá no Congresso Nacional, os senadores, eles têm uma realidade, eles conhecem, né? Então é importante ouvi-los, mas a população tem que cobrar, porque são eles que têm condições de fazer essa mudança também, né? São eles que têm a caneta na mão, vamos dizer assim. E talvez a principal cobrança nesse momento seja ampliar esse debate e não efetivar a decisão contida na medida provisória num momento pré-eleitoral, aí onde o debate é ainda mais atropelado. É só esse ponto, Paulo, se me permite, é muito importante, porque existem problemas no sistema elétrico, né? Existem problemas tarifários, existem problemas com as cotas, existem problemas legais ali, mas são coisas que na engenharia são comuns. Então a engenharia existe para resolver problemas, né? Então tem que ser feito um amplo debate, é isso que nós defendemos. Não de atropelo, né? Não no meio de uma pandemia que está todo mundo preocupado em tomar vacina, em não ficar doente, em não morrer eventualmente, e está pouco ligando, não tem condições de discutir a Eletrobras, né? Então, nesse momento de campanha eleitoral, talvez seja um bom momento para fazer isso, né? Nós nos preocupamos como academia, porque do ponto de vista de professores, nós queremos que nossos alunos tenham uma boa qualificação profissional. E nós sempre chamamos a atenção para eles que
que participem desse debate, que é o futuro deles, né? Não só dos alunos, como da sociedade em geral. Muito bem. Professor Ricardo, muito obrigado por participar, trazer todas essas informações e, como eu disse na reprodução aqui da entrevista, a gente vai linkar o conteúdo completo do estudo de vocês aí. Já parabeniza toda a universidade, a equipe de professores, de docentes, pesquisadores aí por essa contribuição. Bom dia, professor. Muito obrigado. Um abraço. Contigo, Moacir. São 11h37 com você na manhã do rádio. Opinião aqui dos nossos ouvintes e internautas. O meu querido Sérgio Copete diz o seguinte: a pesquisa tem provas contundentes que já chegaram ao Legislativo, além da nossa Rádio Clube, e também já chegou a meio de comunicação nacional. Falo isso porque ainda não ouvi nada além desse ministro do TCU. Ele citou essas questões em 2 que defendem a privatização lá no Congresso. E ainda, o nosso ouvinte internauta, o Fabiano Severino: qualquer país sério precisa garantir a sua empresa estratégica, sob o risco de virar refém de interesses privados. Já o Jonathan Dalla Corte: privatizar já. Exemplo da Petrobras, enquanto estava na mão da esquerda, foi assaltada. Nada mais na mão dos políticos. Opiniões contrárias, opiniões a favor, e assim é o nosso espaço democrático, meu caro Paulo Bogner. Bem isso, Moacir. Pluralidade de ideias aí, né? Mas trazendo sempre à luz aí argumentos técnicos, no caso, o estudo elaborado aí pelos pesquisadores e professores da UNILA. Marco Zero, onde tudo começa.